Bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a lição da Escola Sabatina, parte de terça-feira, olha só, para o seu bem. Olha, é interessante a gente notar que os críticos que procuram razões para rejeitar a Bíblia apontam para algumas palavras fortes que Deus fala ali no Antigo Testamento. A ideia é que o Deus do Antigo Testamento era severo, vingativo e mesquinho, em contraste com Jesus. Isso não é um argumento novo, mas é tão falho agora como era quando foi promovido há muitos séculos. Vez após vez, o Antigo Testamento apresenta o Senhor amando o seu povo, desejando somente o que era melhor para ele. Ainda diz mais, e esse amor aparece com intensidade no livro de Deuteronômio. Olha só, a gente vai ler o verso 12 e 13 e vamos ver aqui como é interessante o próprio Deus falando aqui. O verso 12 diz assim: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e os ames, e sirvas ao Senhor teu Deus, que de todo o teu coração e de toda a tua alma. Olha só o que é que a gente aprende aqui no verso 12. Aprende que Deus faz um chamado para mim e para você. Um chamado para a gente amar ao Senhor. E ele pede a gente, ele diz assim, olha, o que é que o Senhor está te pedindo? É que você ame, aprenda a temer o Senhor e ande nos seus caminhos, ande nos seus preceitos. Então é como um pai de família. Você mesmo que já foi filho um dia, você sabe que muitas vezes seu pai sentou com você, sua mãe, e ali foi dando instruções: meu filho, olha, tenha cuidado, na escola que você vai, tem meninos brigão e tudo mais, fica longe, se afasta, para que não venha alguns problemas para a nossa casa. E essas instruções que os pais dão sempre é bom para o ser humano. Mas quando você desobedecia ao que seu pai falava, o que é que acontecia? É lógico, vinha consequências sobre a sua vida. E isso recaía através da sua desobediência. Não era culpa do seu pai. Então é interessante a gente notar nesse contexto. Mas olha só, o verso 13 diz assim: Para que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Então é interessante. Deus se apresenta aqui como um pai amoroso, mostrando que existe algo que a gente precisa fazer que é para o nosso bem, que vai nos beneficiar futuramente e até no presente mesmo, quando a gente vive aqui. Mas tem uma coisa interessante. Consequentemente, você olha em todos os contextos ali da palavra de Deus, quando o povo desobedecia, recaía a maldição, recaía coisas sobre a vida do ser humano que desobedecia os princípios da palavra. E Deus nos chama. E é interessante que nesses versos no hebraico, as palavras eu, seu e você está no singular. Ele estava falando para a nação toda ali. Mas é uma coisa interessante, essas palavras no original está no singular. Está apontando para mim e para você, dizendo, olha, hoje você precisa de uma transformação. Hoje eu preciso de uma transformação. Preciso olhar para esse Deus, que é um Deus amoroso, amar Ele de todo o coração, seguir essas instruções que Deus nos deixou, inclusive os mandamentos de Deus. Ora, se o seu coração diz que está achando que eu sou legalista por guardar os mandamentos e tudo mais, então rasga essa parte da Bíblia e não faz. Agora, uma coisa Deus requer de você. Lá em Eclesiastes fala, assuma diante de todo esse cenário, que todos os homens guardem os mandamentos de Deus. Homens, mulheres, crianças, todos devem obedecer a palavra de Deus. Por quê? Porque é para o seu bem. Olha só, muitas vezes a lei é comparada a uma cerca viva, um muro de proteção. E ao serem em seu perímetro, seus seguidores são protegidos de uma série de males que, de outra forma, o alcançaria e o destruiria. Então Deus colocou algumas coisas que estabeleciam a proteção daquela nação. E eram eles mesmos que deveriam fazer isso. Observar aqueles preceitos da lei de Deus, seguir fielmente os princípios dos mandamentos ali, e ele ia viver uma nação tranquila. Mas, em contraste com isso, a desobediência ia levar à ruína. Então não era o Deus que fazia tudo aquilo. Deus ele dava regra, dava coisas que ia servir para o bem do ser humano. A desobediência nos leva à destruição. Mas que possamos orar para que o Espírito Santo venha estar conosco, para que possamos observar a palavra de Deus. Oremos nesse momento. Senhor Deus e grande Pai, te agradecemos por essa mensagem, que teu Santo e bom Espírito venha habitar em nosso coração.
para que possamos aprender a temer ao Senhor, seguir os princípios da Tua palavra e obedecê-lo por amor. Em nome de Cristo Jesus. Amém.